Capítulo 1. O peso do recomeço. A manhã entrou devagar pelas venezianas do pequeno quarto no subúrbio do Rio de Janeiro, trazendo consigo o cheiro de pão quentinho da padaria da esquina e o barulho distante dos ônibus que já começavam a circular pela avenida. Marina Souza acordou antes do despertador tocar, como sempre fazia desde que começara a trabalhar no Hotel Vista Mar, um dos estabelecimentos mais luxuosos da Zona Sul carioca. Seus olhos castanhos refletiram no espelho uma mistura de cansaço e determinação, enquanto amarrava os cabelos negros num coque impecável. Aos 32 anos, Marina carregava nas costas não apenas a responsabilidade de sustentar a filha de 7 anos, mas também o peso de um casamento desfeito e sonhos adiados. Seu ex-marido havia partido 2 anos antes, deixando apenas promessas vazias e uma pilha de contas por pagar. Desde então, cada dia representava uma batalha silenciosa contra a exaustão e a incerteza financeira que teimava em bater à porta. O uniforme de garçonete estava passado com perfeição, pendurado no cabide ao lado da porta. Marina sempre teve orgulho de apresentar-se bem, mesmo quando as circunstâncias tentavam quebrar seu espírito. Vestiu-se rapidamente, tomou-lhe um café preto amargo e deixou um bilhete carinhoso para a filha, que ainda dormia tranquilamente no quarto ao lado. "Mamãe te ama muito, meu amor. Volto logo depois do almoço", escreveu com letra caprichada. A vizinha, Dona Célia, uma senhora aposentada de cabelos brancos e sorriso gentil, já havia se oferecido para levar a pequena Júlia até a escola. Essa rede de solidariedade era comum no bairro onde moravam, onde as pessoas ainda se conheciam pelo nome e ajudavam umas às outras nos momentos difíceis. Marina agradecia todos os dias por ter encontrado aquele cantinho de humanidade numa cidade tão grande e às vezes tão indiferente. O trajeto até o trabalho durava quase 2 horas. 2 ônibus lotados, uma baldeação apressada e uma caminhada de 15 minutos até chegar ao hotel. Durante o percurso, Marina aproveitava para ouvir podcasts educativos no celular, sonhando com o dia em que poderia voltar a estudar e talvez conseguir uma promoção. Havia começado um curso técnico de administração hoteleira pela internet, estudando tarde da noite, depois que a filha dormia. O Hotel Vista Mar erguia-se imponente à beira da praia, com suas fachadas de vidro espelhado, refletindo o azul intenso do mar carioca. Turistas de diversos países entravam e saíam constantemente, carregando malas de marcas caras e conversando em idiomas que Marina mal conseguia compreender. O contraste entre aquele mundo de luxo e sua realidade simples nunca deixara de impressioná-la. Marina entrou pela porta dos funcionários, cumprimentou os colegas com um sorriso sincero e dirigiu-se ao vestiário para guardar seus pertences. O gerente operacional, Sr. Augusto, um homem de meia idade com bigode grisalho e postura rígida, passava instruções para a equipe do turno da manhã. "Hoje teremos um hóspede muito especial", anunciou com tom solene. Ricardo Almeida, o bilionário da indústria tecnológica, reservou toda a cobertura do último andar. Quero atendimento impecável. O nome ecoou pelo corredor como um sussurro reverente. Ricardo Almeida era conhecido nacionalmente não apenas por sua fortuna impressionante, mas também por sua personalidade excêntrica e exigente. Aos 45 anos, havia construído um império do zero, desenvolvendo aplicativos e plataformas digitais que revolucionaram o mercado brasileiro. Revistas de negócios estampavam seu rosto regularmente, descrevendo-o como um gênio da tecnologia com temperamento imprevisível. Marina sentiu um frio na barriga. Ser designada para atender alguém daquele calibre significava pressão extra, mas também uma oportunidade de provar seu valor profissional. Ela sempre fora cuidadosa e atenciosa com todos os hóspedes, independentemente de quão importantes fossem. Para ela, cada pessoa merecia respeito e um sorriso genuíno. "Marina, você ficará responsável pelo serviço de quarto do Sr. Almeida",
anunciou o gerente, apontando diretamente para ela. Ele pediu especificamente alguém discreto e eficiente. Seu histórico aqui é impecável, então confio em você. As palavras soaram como uma honra e um desafio simultaneamente. O coração de Marina acelerou, mas ela apenas assentiu profissionalmente. Pode deixar, Sr. Augusto, farei o meu melhor, respondeu com voz firme. Por dentro, uma mistura de nervosismo e esperança começava a tomar forma. Talvez essa fosse a chance de mostrar que merecia crescer dentro do hotel. As horas seguintes passaram numa rotina intensa de preparativos. A cobertura foi limpa até brilhar, cada detalhe checado minuciosamente. Flores frescas foram dispostas nos vasos, toalhas macias empilhadas perfeitamente e a cozinha gourmet abastecida com produtos premium importados. O luxo daquele espaço parecia pertencer a outro planeta comparado ao apartamento modesto onde Marina criava sua filha. Quando Ricardo Almeida finalmente chegou, pouco antes do meio-dia, Marina observou de longe. Ele era alto, trajava um terno escuro sob medida e seus olhos cinzentos pareciam avaliar tudo ao redor com frieza calculada. Não sorria, não fazia contato visual desnecessário com os funcionários, apenas seguia em frente como se estivesse sempre 2 passos à frente de todos. Boa tarde, Sr. Almeida, cumprimentou o gerente com reverência exagerada. Esperamos que sua estadia seja excepcional. Ricardo apenas acenou brevemente com a cabeça, dispensando qualquer conversa superficial. Sua linguagem corporal deixava claro que valorizava a eficiência acima de cordialidades vazias. Marina recebeu instruções específicas. Levar o café da tarde até a suíte às 15 horas em ponto. Nada de atrasos, nada de barulho desnecessário, apenas profissionalismo silencioso. Ela preparou a bandeja com esmero, escolhendo as melhores xícaras de porcelana, dispondo biscoitos artesanais numa ordem perfeita e garantindo que o café estivesse na temperatura ideal. Subiu até a cobertura no elevador privativo, segurando a bandeja com mãos firmes apesar dos nervos à flor da pele. Ao chegar, tocou a campainha suavemente e esperou. A porta abriu-se automaticamente, revelando um ambiente de requinte absoluto. Piso de mármore italiano, móveis de design contemporâneo, uma vista panorâmica de tirar o fôlego. Ricardo estava sentado à escrivaninha de madeira nobre, digitando furiosamente no laptop. Nem sequer ergueu os olhos quando Marina entrou. Deixe na mesa de centro, ordenou com voz grave e impaciente. Marina obedeceu em silêncio, depositando a bandeja com cuidado extremo para não fazer barulho. Antes de sair, percebeu que ele havia deixado cair uma caneta no chão. Sem pensar 2 vezes, abaixou-se discretamente, pegou o objeto e colocou-o de volta na mesa ao lado do computador. Ricardo parou de digitar por uma fração de segundo, mas não disse nada. Marina retirou-se rapidamente, fechando a porta com delicadeza. Aquela seria apenas a primeira de muitas interações que mudariam completamente o rumo de sua vida. Naquele momento, porém, Marina apenas respirou aliviada por ter cumprido sua tarefa sem erros. Desceu de volta ao térreo, onde a rotina agitada do hotel continuava seu ritmo frenético. O restante do dia passou rapidamente entre pedidos, entregas e pequenas emergências típicas de um estabelecimento daquele porte. Marina atendia todos com a mesma dedicação, sem distinção entre hóspedes comuns e VIPs. Sua humildade genuína era notada pelos colegas, que frequentemente comentavam sobre sua capacidade de manter a gentileza mesmo nos momentos mais estressantes. Quando o turno finalmente terminou, Marina despediu-se dos colegas e refez o longo caminho de volta para casa. Seus pés doíam dentro dos sapatos, mas seu coração estava leve. Comprara um pequeno brinquedo na loja de R$1 para a filha. Um gesto simples que sabia que traria um sorriso radiante àquele rostinho que amava mais do que tudo. Ao chegar em casa, encontrou Júlia desenhando no chão da sala, cercada por lápis de cor espalhados. "Mamãe!" gritou a menina, pulando para abraçá-la com força.
Marina sentiu todas as tensões do dia se dissolverem naquele abraço apertado. "Como foi seu dia, meu amor?" perguntou, agachando-se para ficar na altura da filha. "Desenhei você trabalhando no Hotel Grande", respondeu Júlia, mostrando orgulhosa um desenho colorido onde uma figura feminina sorria ao lado de um prédio enorme. Marina sentiu os olhos marejarem, mas segurou as lágrimas. "Está lindo, minha artista", elogiou com ternura. Naquela noite, depois de preparar um jantar simples, ajudar a filha com a lição de casa e colocá-la para dormir, Marina sentou-se à pequena mesa da cozinha para revisar as contas do mês. Os números eram apertados como sempre, mas ela conseguiria pagar tudo se mantivesse o controle. Seu salário de garçonete cobria o básico e as gorjetas ocasionais ajudavam com os extras. Abriu o notebook antigo e continuou assistindo às aulas do curso técnico. O professor falava sobre gestão de qualidade no atendimento hoteleiro, exatamente o tipo de conhecimento que poderia ajudá-la a crescer profissionalmente. Marina anotava tudo num caderno gasto, sublinhando os pontos mais importantes. Às 11 da noite, finalmente permitiu-se deitar. O colchão era firme demais e o ventilador fazia um barulho irritante, mas nada disso importava quando o cansaço era tão profundo. Antes de adormecer, Marina olhou pela janela do quarto, onde conseguia ver algumas estrelas entre as luzes da cidade. Fez uma prece silenciosa, como todas as noites. Agradeceu pelas pequenas vitórias do dia, pediu proteção para a filha e forças para continuar lutando. Não sabia ainda, mas o encontro com Ricardo Almeida estava apenas começando a desenrolar uma sequência de eventos que testariam seus valores, sua dignidade e sua capacidade de permanecer íntegra, mesmo diante das circunstâncias mais surpreendentes. O sono finalmente chegou, trazendo consigo sonhos vagos de uma vida um pouco mais fácil, onde não precisasse escolher entre pagar a conta de luz ou comprar um tênis novo para a filha. Marina sonhava com estabilidade, não com riqueza. Queria apenas dignidade e a chance de oferecer um futuro melhor para Júlia, e estava disposta a trabalhar quantas horas fossem necessárias para alcançar esse objetivo. Capítulo 2. O teste silencioso. Os dias seguintes trouxeram uma rotina intensa para Marina. Ricardo Almeida prolongara sua estadia no Hotel Vista Mar, alegando reuniões importantes com investidores e executivos de sua empresa. A cobertura transformara-se numa espécie de escritório particular, onde ele passava a maior parte do tempo trabalhando em projetos confidenciais. Marina fora designada exclusivamente para atendê-lo durante todo o período. 3 vezes ao dia precisava subir até a suíte. Café da manhã às 7 horas, almoço ao meio-dia e jantar às 19 horas. Cada refeição deveria ser impecável, servida na temperatura perfeita e com apresentação de restaurante 5 estrelas. O bilionário raramente dirigia a palavra a ela. Quando o fazia, eram instruções diretas e objetivas, sem espaço para conversas informais. "A água está muito gelada", comentava friamente. Ou, "troque as toalhas do banheiro às 14 horas. Marina nunca se ofendia com a frieza. Interpretava como parte da personalidade de alguém acostumado a dar ordens e esperar execução imediata. O que ela não percebia era que Ricardo observava cada movimento seu com atenção calculada. A forma como arrumava a mesa sem fazer barulho desnecessário, o cuidado em não interromper quando ele estava ao telefone, a discrição em recolher a bandeja apenas quando tinha certeza de que ele terminara. Pequenos detalhes que revelavam profissionalismo genuíno, não apenas obediência mecânica. Uma manhã de quinta-feira, Marina chegou à cobertura carregando o café da manhã como de costume. Tocou a campainha e esperou, mas ninguém atendeu. Tocou novamente, desta vez com um pouco mais de insistência. Nada. Seu coração acelerou ligeiramente. As instruções eram claras: nunca entrar sem autorização expressa. Ficou ali parada por quase 5 minutos, segurando a pesada bandeja de prata.
O café esfriaria, os croissants perderiam a crocância, tudo estragaria se demorasse mais. Marina mordeu o lábio inferior, ponderando suas opções. Ligar para o gerente, bater mais forte, simplesmente ir embora e tentar novamente depois. Decidiu usar o cartão-chave que lhe fora fornecido apenas para emergências. Abriu a porta devagar, sussurrando um tímido "com licença", enquanto entrava. A suíte estava silenciosa, inundada pela luz suave da manhã que entrava pelas enormes janelas de vidro. Ricardo estava reclinado no sofá de couro branco, aparentemente dormindo. Seus braços descansavam ao longo do corpo. A respiração era regular e profunda. Marina congelou por um instante, sem saber exatamente o que fazer. Não queria acordá-lo, mas também não podia simplesmente deixar a comida e ir embora sem ao menos avisá-lo. Aproximou-se com passos extremamente cautelosos, depositando a bandeja na mesa de centro sem fazer o menor ruído. O cheiro do café fresco começou a se espalhar pelo ambiente. Marina observou Ricardo por um breve momento, notando como seu rosto parecia menos severo durante o sono. As linhas de tensão ao redor dos olhos suavizavam-se, revelando traços quase vulneráveis. Foi quando notou algo que chamou sua atenção. O laptop estava aberto sobre a mesa auxiliar, a tela ainda acesa, exibindo planilhas complexas e gráficos financeiros. Papéis importantes espalhados de forma desorganizada, incluindo documentos que claramente continham informações confidenciais. Qualquer pessoa mal intencionada poderia fotografar aqueles dados e vendê-los para concorrentes. Marina sentiu um impulso protetor. Sem tocar em nada, apenas observando visualmente, percebeu que havia uma caneta tinteiro cara caída no chão, próxima aos documentos. Também notou que o ar-condicionado estava numa temperatura muito baixa, o que explicava por que Ricardo dormira de forma tão profunda. Provavelmente estava exausto e o ambiente frio induzira um sono pesado. Tomou uma decisão rápida. Pegou um manta leve que estava dobrada no encosto de uma poltrona e cobriu cuidadosamente o bilionário adormecido, garantindo que não passaria frio. Em seguida, fechou delicadamente o laptop, protegendo aquelas informações sensíveis de olhares indiscretos. Organizou os papéis numa pilha ordenada, sem ler nenhuma palavra escrita ali. Abaixou-se para pegar a caneta caída e colocou-a ao lado dos documentos. Ajustou o controle do ar-condicionado para uma temperatura mais amena. Verificou se havia tudo o que ele precisaria ao acordar. Água fresca, remédios para dor de cabeça que ele costumava pedir, um bilhete discreto dizendo que o café estava pronto. Marina deu um último olhar ao redor, certificando-se de que tudo estava em ordem, e saiu da suíte tão silenciosamente quanto entrara. Seu coração batia forte, não por nervosismo, mas pela satisfação de ter feito o que achava certo. Protegera um hóspede vulnerável e preservara a integridade dele, exatamente como faria com qualquer outra pessoa. O que Marina não sabia era que Ricardo não estava realmente dormindo. Pelo menos, não profundamente. Ele despertara no exato momento em que ela entrara na suíte, mas mantivera os olhos fechados propositalmente. Tratava-se de um teste que aplicava ocasionalmente com funcionários de hotéis onde se hospedava. Ao longo dos anos construindo seu império, Ricardo desenvolvera uma desconfiança natural das pessoas. Muitos se aproximavam dele interessados apenas em dinheiro, poder ou influência. Aprendera a criar situações que revelavam o verdadeiro caráter dos indivíduos. Deixava propositalmente objetos de valor à vista, criava oportunidades para pequenos furtos, observava como reagiam quando pensavam não estar sendo vigiados. Naquela manhã, criara um cenário perfeito. Fingir-se de adormecido com informações valiosas expostas era o teste definitivo. Esperava que Marina fizesse uma de 3 coisas: ignorar completamente a situação e ir embora, aproveitar para bisbilhotar os documentos, ou até mesmo tirar fotos com o celular para vender os dados depois.
mas ela não fizera nada disso. Através das pálpebras semicerradas, Ricardo observara cada movimento dela. Vira a preocupação genuína no rosto da garçonete, a gentileza com que o cobrira, o cuidado em proteger seus documentos sem sequer lê-los. Não houve hesitação gananciosa, nenhum segundo de dúvida moral. Apenas ações movidas por bondade natural e respeito profissional. Quando Marina finalmente saiu, Ricardo abriu os olhos lentamente. Sentou-se no sofá, puxando a manta que ela colocara sobre ele. Observou o laptop fechado, os papéis organizados, o ambiente ajustado para seu conforto. Um sorriso quase imperceptível surgiu nos cantos de seus lábios. Interessante, murmurou para si mesmo. Levantou-se e caminhou até a mesa onde estava o café. Notou o bilhete escrito com letra caprichada. Senhor Almeida, seu café da manhã está servido. Caso precise de algo mais, é só ligar para a recepção. Tenha um excelente dia. Marina. Havia um pequeno desenho de uma xícara de café ao lado da assinatura. Ricardo pegou a xícara de café ainda fumegante e levou-a até a janela, de onde observava o movimento da praia lá embaixo. Pessoas comuns vivendo vidas comuns, completamente alheias aos jogos de poder e estratégia que dominavam seu cotidiano. Sentiu uma pontada de algo que não experimentava há muito tempo, curiosidade genuína por outra pessoa. Durante o resto daquele dia, Ricardo não conseguiu parar de pensar na reação de Marina. Em seu mundo corporativo, a lealdade era comprada, a honestidade encenada. Os gestos de bondade sempre vinham com segundas intenções. Mas aquela garçonete simples agira de forma completamente desinteressada. Não sabia que ele estava acordado, não esperava reconhecimento ou recompensa. Decidiu investigar um pouco mais. Ligou discretamente para o gerente do hotel. Senhor Augusto, preciso de informações sobre a funcionária que me atende, Marina Souza, disse com tom casual. Apenas verificação de rotina, entende? Quero saber há quanto tempo trabalha aqui, qual seu histórico de desempenho. O gerente, ansioso para agradar um hóspede tão importante, forneceu detalhes imediatamente. Marina está conosco há 3 anos, Sr. Almeida. Funcionária exemplar. Nunca recebeu uma única reclamação. Sempre pontual, educada, eficiente. É mãe solteira, cria uma filha sozinha. Mora longe e faz um trajeto de 2 horas para chegar aqui todos os dias. Está fazendo um curso técnico nas horas vagas para crescer na profissão. Ricardo absorveu cada informação. Então, não se tratava de alguém sem preocupações financeiras, agindo por pura abundância. Marina tinha todas as razões para tentar tirar vantagem de uma situação favorável, e ainda assim, escolhera o caminho correto. Isso o intrigava profundamente. Nos dias seguintes, Ricardo começou a prestar mais atenção em Marina. Observava como ela interagia com outros funcionários no corredor, sempre gentil, sempre prestativa. Como sorria sinceramente mesmo quando visivelmente cansada. Como seus olhos brilhavam quando ele mencionava que a comida estava boa. Em uma ocasião, ele deixou propositalmente uma nota de R$ 100 esquecida sobre a mesa depois que ela recolheu a bandeja do almoço. Horas depois, Marina retornou tocando a campainha. Senhor Almeida, encontrei este dinheiro na sala. Imagino que tenha caído de sua carteira, disse estendendo a nota. Nem sequer passou por sua cabeça ficar com aquele dinheiro que significaria comprar o tênis que a filha precisava. Obrigado, Marina, respondeu Ricardo, aceitando o dinheiro de volta enquanto estudava a expressão dela. Você é muito honesta. Ela apenas sorriu timidamente. Só estou fazendo o certo, senhor. Nada demais, respondeu com simplicidade genuína. Aquela interação confirmou tudo o que Ricardo vinha suspeitando. Marina não era movida por ganância ou oportunismo. Sua bondade era autêntica, enraizada em valores sólidos que nenhuma adversidade conseguira corromper. Isso era extremamente raro no mundo dele. À noite, enquanto trabalhava em seus projetos,
Ricardo pegou-se pensando em Marina novamente. Perguntava-se que tipo de vida ela levava, quais eram seus sonhos, que histórias carregava por trás daquele sorriso cansado. Pela primeira vez em anos, interessou-se genuinamente por alguém além dos limites de seus negócios. Tomou uma decisão. Queria conhecê-la melhor, mas não da forma convencional. Não adiantaria simplesmente chamá-la para conversar. Isso criaria uma dinâmica de poder desequilibrada, onde ela poderia sentir-se pressionada a concordar com tudo que ele dissesse. Precisava de um contexto mais natural, uma situação onde pudesse observá-la sendo simplesmente ela mesma. Ricardo começou a elaborar um plano. Não era manipulação no sentido negativo, mas sim uma forma de criar oportunidades para que Marina mostrasse quem realmente era. Ele continuaria testando sua integridade, não por desconfiança, mas por admiração crescente. Queria ter certeza absoluta de que aquela bondade não era fachada temporária. Enquanto isso, Marina seguia sua rotina sem imaginar que cada ação sua estava sendo cuidadosamente observada. Para ela, apenas cumpria seu trabalho com dedicação, tratando Ricardo Almeida como trataria qualquer outro ser humano, com respeito, dignidade e compaixão. Suas noites continuavam sendo dedicadas aos estudos e aos cuidados com a filha. Júlia frequentemente perguntava sobre o homem rico que a mãe atendia. "Ele é legal, mamãe?" questionava com curiosidade infantil. Marina sorria. "Ele é apenas uma pessoa, minha filha. Todo mundo merece ser tratado com gentileza, não importa quanto dinheiro tenha." Aquela filosofia simples guiava todas as ações de Marina. Não fazia distinção entre ricos e pobres, poderosos e humildes. Via a humanidade em todos, e era exatamente isso que Ricardo Almeida achava tão extraordinário. Numa sociedade cada vez mais dividida por classes sociais e ambições egoístas, Marina representava algo raro e precioso: bondade incorruptível. O teste silencioso continuava, mas já começava a se transformar em algo mais profundo. Ricardo não sabia ainda aonde aquilo levaria, mas sentia que Marina Souza estava prestes a provocar mudanças significativas em sua vida perfeitamente controlada e emocionalmente distante. Capítulo 3. A proposta inesperada. A sexta-feira amanheceu nublada no Rio de Janeiro, com aquele ar pesado que antecede uma tempestade tropical. Marina acordou mais cedo que o normal, sentindo uma inquietação inexplicável no peito. Tinha sido uma semana intensa no hotel, e o cansaço acumulado começava a cobrar seu preço. Júlia estava com um resfriado leve, e Marina passara parte da noite acordada cuidando da filha. Olheiras escuras marcavam seu rosto, mas ela disfarçou o melhor que pôde com um pouco de corretivo barato que guardava para ocasiões especiais. Não podia faltar ao trabalho, principalmente agora que era responsável por atender o hóspede mais importante do hotel. Durante o trajeto no ônibus, Marina cochilou algumas vezes, despertando assustada a cada freada brusca. Seu corpo pedia descanso, mas sua determinação era mais forte que a exaustão física. Chegou ao Hotel Vista Mar com 15 minutos de antecedência, como sempre fazia. No vestiário, uma colega comentou que Ricardo Almeida havia solicitado uma reunião privada com o gerente naquela manhã. "Dizem que ele vai reclamar de alguma coisa", sussurrou a moça com olhos arregalados. "Espero que não seja sobre nenhum de nós." Marina sentiu um aperto no estômago, mas tentou não demonstrar preocupação. Preparou o café da manhã com o cuidado habitual, verificando cada detalhe 2 vezes. Frutas frescas cortadas em formatos artísticos, pães quentinhos, geleias artesanais, suco de laranja espremido na hora. Tudo impecável, como Ricardo esperava. Subiu até a cobertura carregando a bandeja, rezando silenciosamente para que tudo corresse bem. Ao entrar na suíte, encontrou Ricardo já vestido formalmente, sentado à mesa de jantar com postura ereta. Ele a observou com atenção quando ela depositou o café, e Marina percebeu algo diferente em seu olhar.
Não era a frieza costumeira, mas uma intensidade nova, como se estivesse avaliando algo importante. Marina, ele disse subitamente, fazendo-a parar no meio do caminho em direção à porta. Era a primeira vez que a chamava pelo nome diretamente. Poderia sentar-se um momento? Gostaria de conversar com você. O coração dela acelerou. Sentar-se? Conversar? Aquilo fugia completamente do protocolo. Senhor Almeida, eu não sei se devo, respondeu hesitante, olhando para a porta, como se esperasse que alguém entrasse e a salvasse daquela situação constrangedora. Preciso retornar às minhas funções. Ricardo fez um gesto tranquilizador. Já falei com seu gerente. Você tem permissão para ficar aqui pelos próximos 20 minutos. Por favor, sente-se. Marina obedeceu lentamente, escolhendo uma cadeira na outra ponta da mesa, mantendo distância respeitosa. Suas mãos tremiam ligeiramente, então ela as entrelaçou no colo para disfarçar. Aconteceu alguma coisa errada com meu trabalho, senhor? Perguntou com voz cautelosa. Ricardo balançou a cabeça. Pelo contrário, seu trabalho tem sido exemplar. Ele serviu-se de café enquanto escolhia cuidadosamente as próximas palavras. Marina, durante os dias em que estive aqui, observei muitas coisas sobre você. Sua dedicação, sua honestidade, sua gentileza genuína, são qualidades raras. Marina não sabia como responder, então apenas assentiu levemente, sentindo o rosto esquentar. Ricardo continuou. Venho de um mundo onde as pessoas geralmente agem por interesse próprio. Confiança é uma moeda escassa, mas você age de forma diferente, e isso me impressionou profundamente. Eu só faço meu trabalho, senhor, Marina murmurou, sem saber para onde olhar. Nada de especial. Ricardo inclinou-se ligeiramente para a frente. Discordo. Fazer o trabalho é obrigação. Fazê-lo com integridade, mesmo quando ninguém está olhando, isso é caráter. E você demonstrou ter um caráter admirável. Houve um momento de silêncio. Marina sentia que ele estava construindo algo, levando a conversa para algum lugar específico. Finalmente, Ricardo foi direto ao ponto. Tenho uma proposta para você. Os olhos dela se arregalaram. Preciso de uma assistente pessoal confiável. Alguém para gerenciar minha casa, coordenar meus compromissos pessoais, garantir que tudo funcione perfeitamente nos bastidores da minha vida. E acredito que você seria perfeita para essa função. Marina piscou várias vezes, tentando processar o que acabara de ouvir. Eu? Mas, senhor, eu sou apenas uma garçonete. Não tenho experiência em... Ricardo interrompeu gentilmente. Experiência técnica pode ser ensinada. Caráter não. E é o caráter que estou contratando. Ele deslizou um envelope pela mesa. Aqui está uma proposta formal. O salário é 5 vezes o que você ganha atualmente, com todos os benefícios inclusos. Plano de saúde completo, auxílio educação para você e sua filha, moradia em um apartamento próximo à minha residência para facilitar o trabalho. Marina pegou o envelope com mãos trêmulas, mas não o abriu. Seu coração batia descompassado, uma mistura de esperança e medo. Por que eu? Perguntou com voz embargada. O senhor poderia contratar qualquer pessoa com melhores qualificações, porque qualificações não garantem lealdade, Ricardo respondeu com sinceridade. E porque vi em você algo que raramente encontro, bondade verdadeira. Alguém que me cobriu com uma manta quando pensava que eu dormia, que protegeu meus documentos sem lê-los, que devolveu dinheiro esquecido, mesmo precisando dele desesperadamente. Isso vale mais do que qualquer diploma. Marina sentiu lágrimas ameaçarem transbordar, mas segurou-as com esforço. Aquela proposta representava tudo o que sonhara. Estabilidade financeira, oportunidade de crescimento, um futuro melhor para Júlia. Mas também a apavorava. Sair da zona de conforto, trabalhar diretamente para um homem tão poderoso, entrar num mundo completamente desconhecido. Eu preciso pensar, senhor, disse finalmente, sua voz mal passando de um sussurro.
Isso é muito repentino. Preciso considerar minha filha, minha situação atual. Ricardo assentiu compreensivo. Claro, não quero que se sinta pressionada. Leve o tempo que precisar, mas saiba que a oferta é genuína e permanecerá aberta até o final do mês. Marina levantou-se, segurando o envelope contra o peito como se fosse algo precioso e frágil. Obrigada, Sr. Almeida. Eu realmente não sei o que dizer. Ele sorriu pela primeira vez desde que ela o conhecera, e aquele sorriso transformou completamente seu rosto severo. Diga que vai considerar seriamente. É tudo que peço. Marina saiu da cobertura em estado de choque. Desceu de elevador com as pernas bambas, o envelope escondido dentro do bolso do uniforme. Quando chegou ao vestiário, trancou-se num dos banheiros e finalmente permitiu que as lágrimas corressem livres. Eram lágrimas de alívio, medo, esperança e gratidão, tudo misturado num turbilhão emocional avassalador. Abriu o envelope com mãos trêmulas. Dentro havia um contrato detalhado e uma carta manuscrita. O salário mencionado era realmente 5 vezes maior que o atual, mas foi a carta que a tocou profundamente. Marina, acredito em segundas chances e em recompensar a bondade genuína. Você trabalha duro, cria sua filha com amor e mantém sua integridade, mesmo quando seria fácil cedê-la. Mereço ter alguém assim ao meu lado. E você merece ter uma vida onde não precise escolher entre necessidades básicas. Esta não é caridade, é reconhecimento de valor. Espero sua resposta. Ricardo Almeida. Marina leu e releu aquelas palavras até memorizá-las. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu que alguém realmente a via. Não como uma funcionária anônima ou uma estatística, mas como um ser humano com valor intrínseco. Aquilo a emocionava e assustava em igual medida. O restante do dia passou num borrão confuso. Marina executou suas tarefas mecanicamente, sua mente girando sem parar ao redor da proposta. As colegas notaram que ela estava diferente, mas ela desconversou sempre que perguntavam. Não podia compartilhar aquilo ainda, nem mesmo com as pessoas mais próximas. Quando finalmente terminou o expediente, Marina fez o longo caminho de casa com o envelope escondido na bolsa. Cada balanço do ônibus parecia ecoar suas dúvidas internas. Deveria aceitar? Seria capaz de corresponder às expectativas? E se tudo fosse bom demais para ser verdade? Ao chegar em casa, encontrou Júlia brincando com a vizinha. A febre havia passado e a menina estava animada novamente. "Mamãe!" gritou pulando em seus braços. Marina abraçou a filha com força extra naquela noite, sentindo uma onda de amor protetor. Depois de colocar Júlia para dormir, Marina sentou-se na pequena mesa da cozinha e abriu novamente o envelope. Leu cada cláusula do contrato cuidadosamente, tentando entender todas as implicações. Não havia nada de suspeito ou abusivo. Tudo parecia legítimo e generoso demais. Pegou o celular e pesquisou mais sobre Ricardo Almeida. Encontrou dezenas de artigos sobre sua empresa de tecnologia, sua fortuna, suas conquistas no mundo dos negócios. Também encontrou menções à sua reputação, exigente, mas justo, distante, mas respeitador. Nenhum escândalo, nenhuma controvérsia séria. Marina olhou ao redor de seu apartamento modesto. As paredes descascadas, os móveis velhos, a geladeira que fazia barulho estranho. Pensou nas contas sempre apertadas, no cansaço constante, nas oportunidades que não podia oferecer à filha. E então pensou na possibilidade de mudar tudo isso. Mas também pensou nos riscos, sair de um emprego estável, mesmo que mal pago, para trabalhar diretamente para alguém que não conhecia bem. Entrar num ambiente completamente novo, onde seus erros seriam muito mais visíveis. Criar uma dependência de alguém tão poderoso. A noite avançou e Marina ainda não tinha uma resposta. Ajoelhou-se ao lado da cama, como fazia todas as noites, e rezou pedindo orientação. Deus, não sei se isso é uma bênção ou um teste. Me dê sabedoria para escolher o caminho certo. Proteja minha filha e me ajude a fazer o melhor por ela.
Enquanto Marina lutava com sua decisão no pequeno apartamento do subúrbio, Ricardo Almeida estava em sua cobertura pensando nela. Perguntava-se se havia sido claro demais, assustador demais. Aquela proposta era genuína, nascida de admiração autêntica por alguém que demonstrara qualidades que ele raramente via. Pela primeira vez em anos, Ricardo sentiu-se ansioso pela resposta de alguém. Não era apenas sobre contratar uma boa funcionária. Era sobre ter alguém confiável em sua vida. Alguém que o tratasse como ser humano e não como um símbolo de poder e riqueza. Os próximos dias seriam decisivos. Marina teria que escolher entre a segurança do conhecido e a promessa do desconhecido. E Ricardo teria que esperar, algo que nunca fizera facilmente. Duas vidas estavam prestes a se entrelaçar de formas que nenhum dos dois poderia prever completamente. Capítulo 4. A decisão que mudaria tudo. O fim de semana foi torturante para Marina. Mal conseguiu dormir, virando de um lado para outro na cama, enquanto sua mente não parava de pesar prós e contras. No sábado pela manhã, decidiu fazer algo que raramente fazia. Pediu conselhos. Visitou Dona Célia, a vizinha que sempre ajudava com Júlia. A senhora estava regando as plantas na pequena varanda quando Marina bateu à porta. "Entre, minha filha", disse com seu sorriso caloroso habitual. "Pelo seu rosto, vejo que algo importante está acontecendo." Sentadas à mesa da cozinha, tomando café preto adoçado com açúcar mascavo, Marina contou tudo. Falou sobre Ricardo Almeida, sobre a semana atendendo-o, sobre a proposta inesperada. Mostrou o contrato, a carta manuscrita, compartilhou seus medos e esperanças. Dona Célia ouviu em silêncio, sua expressão mudando de surpresa para reflexão. Quando Marina terminou, a senhora pegou suas mãos com gentileza. "Minha querida, oportunidades como essa não batem à porta todos os dias. Deus não coloca desafios em nosso caminho sem nos dar força para enfrentá-los." "Mas e se eu não for boa o suficiente?" Marina perguntou com voz trêmula. "E se ele se arrepender de ter me contratado? Vou ter deixado meu emprego estável por nada." Dona Célia apertou suas mãos com mais força. "Você é uma das pessoas mais trabalhadoras e honestas que conheço. Se esse homem viu isso em você, então ele sabe o que está fazendo. E Júlia", Marina prosseguiu, "ela vai ter que mudar de escola, deixar os amiguinhos." A senhora sorriu. "Crianças são mais resilientes do que pensamos. E você estaria dando a ela oportunidades que nunca teve. Educação melhor, segurança financeira, um futuro mais promissor. Que mãe não quereria isso?" As palavras de Dona Célia tocaram fundo no coração de Marina. Era verdade. Ela trabalhava duro justamente para dar uma vida melhor à filha. Essa proposta era exatamente o tipo de oportunidade que sempre rezara para ter. Recusá-la por medo seria desperdiçar uma bênção. No domingo, Marina levou Júlia ao parque. Enquanto a menina brincava no balanço, ela observava pensativa. Imaginou uma versão diferente do futuro. Júlia frequentando uma boa escola particular, tendo acesso a livros, atividades extracurriculares, até mesmo aulas de inglês. Coisas que Marina sempre desejara proporcionar, mas nunca conseguira. "Mamãe, por que está tão quieta?" Júlia perguntou, vindo correndo com as bochechas rosadas de tanto brincar. Marina sorriu e puxou a filha para um abraço. "Só estou pensando no nosso futuro, meu amor. Como seria se mudássemos para um lugar novo, você fosse para uma escola nova?" Júlia arregalou os olhos. "Vamos nos mudar." Marina mordeu o lábio. "Talvez. A mamãe recebeu uma proposta de trabalho muito boa, mas significa mudanças grandes para nós duas." A menina pensou por um momento. "Vai ser melhor para você, mamãe? Você não vai ficar tão cansada?" Aquela pergunta simples e inocente apertou o coração de Marina. Júlia percebia o cansaço dela, a luta diária, mesmo sendo tão pequena. "Sim, minha filha, acho que vai ser melhor." Júlia sorriu abertamente. "Então vamos, eu só quero que você seja feliz." Naquele momento,
Sentada num banco desgastado de um parquinho do subúrbio, abraçada à filha, Marina tomou sua decisão. Aceitaria a proposta. Enfrentaria seus medos, sairia de sua zona de conforto e apostaria numa oportunidade que poderia transformar completamente suas vidas. Na segunda-feira de manhã, Marina chegou ao Hotel Vistamar com uma determinação nova. Pediu para falar com o Sr. Augusto antes de começar o expediente. O gerente recebeu-a em sua sala, curioso. "Marina, o que aconteceu?" Ela respirou fundo. "Vim apresentar minha carta de demissão, senhor." A expressão de Augusto passou por surpresa, preocupação e, finalmente, compreensão. "É por causa da proposta do senhor Almeida, não é?" Marina assentiu. "Ele já me informou que poderia oferecer algo a você. Fico triste em perdê-la, mas feliz pela sua oportunidade." O gerente aceitou a demissão com profissionalismo, mas havia genuína tristeza em seus olhos. "Você sempre foi uma funcionária exemplar, Marina. Vai fazer falta aqui, mas entendo que precisa pensar no seu futuro e no da sua filha." Ela agradeceu, com voz emocionada. Depois de resolver as questões burocráticas, Marina subiu até a cobertura uma última vez como funcionária do hotel. Seu coração batia acelerado quando tocou a campainha. Ricardo atendeu pessoalmente, e seus olhos demonstraram expectativa contida. "Senhor Almeida", Marina começou, segurando firme a alça de sua bolsa. "Vim dar minha resposta." Ricardo gesticulou para que ela entrasse, mas ambos permaneceram em pé na sala. "Aceito sua proposta", ela disse com voz clara. "Não sei se vou corresponder a todas as suas expectativas, mas prometo dar o meu melhor." O sorriso que iluminou o rosto de Ricardo foi genuíno e transformador. "Tenho certeza de que você superará minhas expectativas, Marina. Bem-vinda à equipe." Ele estendeu a mão formalmente, e quando ela a apertou, sentiu a firmeza e o calor daquele gesto. Era mais do que um acordo profissional. Era um voto de confiança mútua. "Quando posso começar?" Marina perguntou. "O apartamento que mencionei já está pronto", Ricardo respondeu. "Você pode se mudar no final desta semana. Quanto ao trabalho, que tal começar na próxima segunda-feira? Isso lhe dá tempo para organizar a mudança e a transferência de escola de sua filha." Marina mal conseguia acreditar que tudo estava acontecendo tão rápido. "E quanto ao trabalho propriamente dito, o que exatamente vou fazer?" Ricardo gesticulou para que se sentasse e passou a explicar detalhadamente. "Você será minha assistente pessoal, responsável pela minha residência e pela coordenação dos aspectos não empresariais da minha vida", explicou. "Isso inclui gerenciar a equipe doméstica, organizar compromissos sociais, garantir que a casa esteja sempre funcionando perfeitamente. Também precisarei que me acompanhe ocasionalmente em eventos quando precisar de suporte logístico." Ele continuou. "Terá 2 folgas semanais, horário flexível quando possível e total autonomia para gerenciar a casa da forma que achar melhor. Confio em seu julgamento." Marina absorvia cada palavra, tentando gravar tudo. "E sobre minha filha? O senhor mencionou auxílio educação... Júlia, certo?" Ricardo disse, demonstrando que se lembrara do nome. "Já reservei uma vaga na Escola Internacional Nova Era, que fica a 5 minutos do apartamento. Mensalidade, material, uniforme, tudo incluído. É uma das melhores escolas da região." Marina sentiu lágrimas ameaçarem cair. "Senhor Almeida, eu não sei como agradecer. Isso é mais do que eu jamais sonhei." Ricardo balançou a cabeça. "Não me agradeça. Você merece isso, e confio que retribuirá sendo tão dedicada quanto foi aqui no hotel." Eles conversaram por mais meia hora, acertando detalhes práticos. Ricardo forneceu o endereço do apartamento, chaves, contatos importantes e um adiantamento generoso do primeiro salário para que ela pudesse cobrir despesas da mudança. Quando Marina saiu da cobertura daquela vez, era como uma mulher transformada. Seus passos eram mais leves, seus ombros menos curvados pelo peso das preocupações. A semana seguinte passou num turbilhão. Marina trabalhou seus últimos dias no hotel com ainda mais dedicação.
querendo deixar tudo organizado para quem assumiria suas funções. As colegas fizeram uma pequena festa de despedida, onde houve bolo simples, abraços sinceros e votos de boa sorte. Simultaneamente, Marina organizava a mudança. Não tinha muitos pertences, mas cada objeto carregava memórias e histórias. Embalou roupas, brinquedos de Júlia, alguns livros, fotografias antigas. Dona Célia ajudou incansavelmente, emocionada por ver a vizinha conquistando uma oportunidade tão boa. Na quinta-feira, Marina visitou o apartamento novo pela primeira vez. Ficava num condomínio moderno e seguro, com portaria 24 horas, playground, área de lazer. O apartamento em si tinha 2 quartos amplos, sala espaçosa, cozinha equipada, 2 banheiros completos. Estava mobiliado com bom gosto, nada ostensivo, mas infinitamente melhor que qualquer lugar onde já morara. Júlia explorou o novo lar com entusiasmo contagiante. Mamãe, esse quarto pode ser meu? Olha que janela grande. Marina sorriu com lágrimas nos olhos. Pode sim, meu amor. Tudo isso é nosso agora. Era difícil acreditar que aquilo não era um sonho. A mudança aconteceu no sábado. Alguns vizinhos antigos ajudaram a carregar as poucas caixas. Dona Célia chorou ao se despedir, fazendo Marina prometer que visitaria sempre. Você merece tudo de bom, minha filha. Nunca esqueça de onde veio, mas também nunca tenha medo de chegar onde merece. No domingo, Marina se dedicou a organizar o apartamento e preparar Júlia psicologicamente para a escola nova. Compraram o uniforme, impecável, com tecido de qualidade e material escolar. Júlia estava nervosa, mas animada. Será que vou fazer amigas novas, mamãe? Com certeza, minha linda. Você é especial. À noite, antes de começar o novo trabalho, Marina mal conseguiu dormir. Levantou-se várias vezes, verificou e reverificou a roupa que usaria. Um conjunto social discreto, mas elegante, que comprara especialmente para a ocasião. Ensaiou mentalmente como se apresentaria, o que diria, como agiria. Segunda-feira amanheceu ensolarada, como se o universo estivesse sinalizando novos começos. Marina levou Júlia até a escola nova, onde foi recebida por uma coordenadora gentil que tranquilizou ambas. Ela vai se adaptar rapidinho, não se preocupe, disse a educadora. Marina abraçou a filha forte. Seja você mesma, meu amor. A mamãe te busca às 5. De lá, seguiu para a residência de Ricardo Almeida. Era uma casa imponente num bairro nobre, com arquitetura moderna, jardim bem cuidado e segurança discreta. Marina identificou-se no interfone e o portão abriu-se automaticamente. Caminhou pelo caminho de pedras até a porta principal, seu coração batendo acelerado. Ricardo abriu a porta pessoalmente. Estava vestido casualmente, calça jeans escura e camisa branca, o que o fazia parecer mais acessível. Marina, bem-vinda oficialmente, disse com um sorriso. Entre, vou apresentá-la à casa e à pequena equipe. A casa era espetacular, mas não ostensiva. Decoração moderna com toques de calor humano, obras de arte nas paredes, muitos livros, tecnologia integrada discretamente. Ricardo apresentou a Rosa, a cozinheira que trabalhava 3 vezes por semana, e a Carlos, o jardineiro que vinha aos sábados. Ambos foram educados e receptivos. Você terá total autonomia para gerenciar a rotina da casa, Ricardo explicou enquanto caminhavam. Rosa cuida das refeições quando estou aqui, mas você coordenará cardápios e compras. Carlos mantém o jardim, mas você supervisiona. A limpeza diária ficará sob sua responsabilidade, mas pode contratar ajuda se necessário. Mostrou-lhe um escritório pequeno, mas funcional que seria dela. Aqui você pode organizar suas tarefas, fazer chamadas, gerenciar a agenda da casa. Havia um computador novo, telefone, agenda física, tudo o que precisaria. E este, disse abrindo outra porta, é seu espaço pessoal quando precisar descansar entre tarefas. Era uma sala confortável com sofá, TV, pequena cozinha. Você não mora aqui, mas em dias longos ou quando precisar ficar até tarde, terá conforto.
Marina estava impressionada com quão atencioso Ricardo havia sido ao planejar tudo. Os primeiros dias foram de adaptação intensa. Marina aprendeu a rotina de Ricardo. Acordava às 5h30, fazia exercícios, tomava café às 7h, trabalhava em casa até o meio-dia e ia ao escritório à tarde. Ela precisava garantir que tudo estivesse pronto quando ele precisasse, mas sem ser invasiva. Descobriu que ele era meticuloso, mas não impossível. Gostava de ordem, mas não perfeição neurótica. Valorizava a eficiência, mas também demonstrava gratidão quando as coisas eram bem feitas. Excelente café, Marina, dizia de vez em quando. A casa está impecável. Palavras simples que significavam muito. Marina também começou a entender o homem por trás da reputação intimidadora. Ricardo trabalhava incansavelmente, frequentemente pulava refeições quando absorto em projetos, dormia pouco, mas também tinha momentos de vulnerabilidade. Certa noite, ela o encontrou na varanda olhando o céu estrelado com expressão melancólica. "Desculpe incomodar, senhor", disse suavemente. "Só vim avisar que sua janta está pronta." Ricardo virou-se lentamente. "Marina, posso te fazer uma pergunta pessoal?" Ela assentiu curiosa. "Você já se sentiu sozinha, mesmo estando cercada de pessoas?" A pergunta a pegou de surpresa. "Sim", respondeu honestamente. "Quando meu marido foi embora, a casa estava cheia. Eu, minha filha, vizinhos ajudando, mas me senti completamente sozinha." Ricardo assentiu pensativo. "É exatamente isso. Sucesso profissional não preenche certos vazios." Houve um momento de silêncio compartilhado, não constrangedor, apenas dois seres humanos reconhecendo solidão mútua. "Sua filha te preenche?" ele perguntou. O rosto de Marina iluminou-se. "Completamente. Ela é minha razão de existir." Ricardo sorriu com tristeza. "Deve ser bom ter isso." Marina percebeu pela primeira vez que por trás de toda aquela riqueza e poder havia um homem solitário. Alguém que sacrificara relacionamentos pessoais em nome do sucesso profissional. Sentiu uma onda de compaixão. "Nunca é tarde para construir conexões verdadeiras, senhor." Ricardo olhou para ela com uma intensidade nova. "Você tem uma sabedoria simples, mas profunda, Marina. É refrescante." Ela corou ligeiramente. "Só falo o que sinto, senhor." Ele levantou-se. "E é exatamente por isso que você está aqui. Vamos jantar?" Aquela conversa marcou uma mudança sutil no relacionamento deles. Ricardo começou a se abrir mais, compartilhando pensamentos e preocupações que normalmente guardava para si. Marina ouvia com atenção genuína, oferecendo perspectivas honestas, sem medo de desagradar. Enquanto isso, Júlia florescia na escola nova. Fazia amizades rapidamente, suas notas melhoravam, desenvolvia interesses novos. Todas as noites contava à mãe sobre seu dia com entusiasmo contagiante. Marina via sua filha transformar-se numa versão mais confiante e feliz de si mesma. 3 semanas após começar o novo trabalho, Ricardo chegou em casa mais cedo que o normal. Encontrou Marina na cozinha preparando um bolo. "Alguma ocasião especial?" perguntou curioso. "É aniversário de Júlia amanhã." Ela respondeu sorrindo. "Está fazendo 8 anos." Ricardo ficou pensativo por um momento. "Você tem planos para comemorar?" Marina enxugou as mãos no avental. "Vou fazer um bolo, convidar algumas amiguinhas da escola para virem em casa depois da aula. Nada muito elaborado." "E se fizermos algo especial?" Ricardo sugeriu impulsivamente. "Poderia usar o jardim aqui. É maior, mais espaço para as crianças brincarem. E podemos contratar entretenimento, decoração." Marina arregalou os olhos. "Senhor Almeida, não posso aceitar isso. Já fez demais por nós." "Marina", ele disse firmemente, mas gentilmente, "você trabalha duro todos os dias. Merece poder dar uma festa digna para sua filha. E honestamente, esta casa precisa de risadas de crianças. Aceite como um presente de aniversário atrasado." As lágrimas finalmente escaparam dos olhos de Marina. "O senhor é uma pessoa muito boa." Ricardo balançou a cabeça.
Sou apenas alguém que reconhece bondade e quer retribuí-la. Então está decidido. Amanhã faremos a melhor festa de aniversário que Júlia já teve. E foi exatamente o que aconteceu. O jardim foi transformado num país das maravilhas infantil, com decoração temática, brinquedos infláveis, palhaço profissional, mesa farta de doces e salgados. Júlia ficou em êxtase e Marina viu sua filha viver um momento de pura felicidade que jamais esqueceria. Ricardo observava de longe, um sorriso genuíno no rosto, ao ver a alegria daquela mãe e filha. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu que seu dinheiro estava sendo usado para algo realmente significativo. Não para impressionar investidores ou comprar influência, mas para criar memórias preciosas para duas pessoas que mereciam toda a felicidade do mundo. Naquele momento, tanto Marina quanto Ricardo perceberam que algo especial estava se desenvolvendo entre eles. Não era romance, pelo menos não ainda, mas um respeito mútuo profundo, uma conexão humana genuína que transcendia diferenças de classe social e circunstâncias de vida. Os testes iniciais haviam acabado. Ricardo não precisava mais avaliar o caráter de Marina. Ele já sabia exatamente quem ela era. E Marina começava a ver o homem além do bilionário, reconhecendo nele uma alma solitária buscando autenticidade num mundo de superficialidade. O que nenhum dos dois imaginava era que os verdadeiros desafios ainda estavam por vir. Situações que testariam não apenas a integridade de Marina, mas também a capacidade de Ricardo de confiar verdadeiramente em alguém. O capítulo seguinte de suas vidas estava apenas começando. Capítulo 5. Quando o passado bate à porta. Os meses seguintes transcorreram numa rotina que Marina jamais imaginou viver. Sua vida transformara-se completamente. Do apartamento modesto no subúrbio para um lar confortável num bairro seguro, do trabalho exaustivo no hotel para uma posição respeitada gerenciando a casa de um dos homens mais ricos do país. Mas o que mais a surpreendia era como sua relação com Ricardo evoluíra de meramente profissional para algo que beirava uma amizade genuína. Ricardo começara a confiar nela de formas que iam além das tarefas domésticas. Pedia sua opinião sobre assuntos pessoais, compartilhava preocupações sobre decisões importantes, até mesmo a convidara para acompanhá-lo em alguns eventos sociais, onde precisava de companhia discreta e confiável. Marina sempre aceitava com profissionalismo, mas internamente sentia-se honrada pela confiança depositada nela. Júlia estava irreconhecível de tão feliz. A menina que antes desenhava no chão de um apartamento apertado, agora tinha seu próprio quarto espaçoso. Frequentava uma escola excelente, fazia aulas de balé e estava aprendendo inglês. Suas notas eram exemplares e ela falava constantemente sobre os professores inspiradores e amigos maravilhosos. Certa manhã de quinta-feira, enquanto Marina organizava a biblioteca de Ricardo, uma tarefa que ele pedira especificamente porque confiava em seu cuidado com seus livros preciosos, o telefone da casa tocou. Residência Almeida. Atendeu profissionalmente. Marina. A voz do outro lado fez seu sangue gelar. Era uma voz que não ouvia há mais de 2 anos. Uma voz que trouxe de volta memórias dolorosas instantaneamente. Marina, sou eu, Rodrigo, seu ex-marido. O homem que a abandonara grávida de promessas vazias, que desaparecera sem deixar rastro, que nunca pagara 1 centavo de pensão para a filha. Marina sentiu suas mãos tremerem enquanto segurava o telefone. O que você quer? Sua voz saiu mais fria que pretendia. Rodrigo hesitou do outro lado. Eu soube que você está trabalhando para o Ricardo Almeida, que Júlia está numa escola cara. Queria conversar. O estômago de Marina revirou. Como ele descobrira onde trabalhava? Por que agora, depois de tanto tempo? Não temos nada para conversar, Rodrigo, respondeu firmemente. Você escolheu sair das nossas vidas. Não pode simplesmente voltar quando convém.
Ele soltou um suspiro carregado. Eu sei que errei, Marina, mas sou pai de Júlia, tenho direitos e também tenho necessidades. Aquela última palavra pendurou no ar como uma ameaça velada. Marina sentiu raiva subir como lava quente. Necessidades? Você abandonou sua filha quando ela tinha 5 anos. Onde estavam suas necessidades quando ela chorava perguntando pelo pai? Quando eu tive que escolher entre comprar comida ou remédio, eu estava passando por dificuldades. Rodrigo tentou se justificar, mas agora estou tentando reconstruir minha vida e vi que você também reconstruiu a sua, bem reconstruída, inclusive, trabalhando para um bilionário. O tom insinuante fez Marina entender imediatamente. Ele não estava ligando por arrependimento ou saudade da filha, estava atrás de dinheiro. Não vou ter essa conversa com você, Marina disse com voz tremendo de indignação. Se quiser algo relacionado a Júlia, fale com meu advogado. Ela não tinha advogado, mas a mentira saiu naturalmente como proteção. Marina, não dificulte as coisas. Rodrigo respondeu, agora com um tom mais ameaçador. Podemos resolver isso de forma amigável, ou posso causar problemas. Imagino que seu chefe bilionário não gostaria de escândalos envolvendo funcionários. Marina desligou o telefone bruscamente, seu corpo inteiro tremendo. Sentou-se na cadeira mais próxima, tentando processar o que acabara de acontecer. Rodrigo estava tentando extorquir dinheiro dela, usando veladas ameaças de criar problemas. O medo que sentiu não era por ela mesma, mas pelo que isso poderia significar para seu emprego, para a estabilidade que finalmente conseguira construir para Júlia. Marina, está tudo bem? A voz de Ricardo a fez pular do susto. Ela não o ouvira entrar. Rapidamente enxugou as lágrimas que nem percebera ter derramado. Sim, senhor. Desculpe, eu só recebi uma ligação difícil. Ricardo aproximou-se, sua expressão mudando de curiosidade casual para preocupação genuína. Não parece que está bem. O que aconteceu? Marina hesitou. Não queria envolvê-lo em seus problemas pessoais, mas também sabia que mentir para ele seria trair a confiança que construíram. Era meu ex-marido, admitiu finalmente. Ele desapareceu há 2 anos, nunca ajudou com nada, nunca quis saber de Júlia, e agora liga dizendo que tem direitos e necessidades, fazendo ameaças veladas. Sua voz quebrou na última palavra. Ricardo sentou-se ao lado dela, sua postura mudando para algo entre protetor e furioso. Que tipo de ameaças? Marina mordeu o lábio. Disse que poderia causar problemas, que o senhor não gostaria de escândalos. Acho que está tentando me extorquir, sabendo que agora tenho uma posição melhor. O silêncio que se seguiu era tenso. Marina podia praticamente ver os pensamentos de Ricardo processando a situação. Finalmente, ele falou com voz calma, mas com um tom de aço embaixo. Marina, olhe para mim! Ela obedeceu, encontrando seus olhos cinzentos fixos nela com intensidade. Você não está sozinha nisso, ele disse firmemente. Esse homem abandonou você e sua filha. Não tem direitos morais sobre vocês. E certamente não vai extorquir você enquanto eu puder impedir. Marina sentiu novas lágrimas ameaçarem cair. Senhor Almeida, não posso envolvê-lo nisso. São meus problemas. Pare, Ricardo interrompeu gentilmente. Quando você aceitou trabalhar para mim, não foi apenas sobre tarefas domésticas. Foi sobre confiar um no outro. Você protegeu meus documentos quando poderia ter lucrado com eles. Cobriu-me com uma manta quando pensava que eu dormia. Trouxe humanidade para minha casa. Acha mesmo que vou ficar parado enquanto alguém tenta prejudicá-la? Marina não conseguiu segurar as lágrimas desta vez. Eu não sei o que fazer, admitiu, vulnerável. Tenho medo de perder tudo que conseguimos construir. Júlia está tão feliz. Ricardo pegou um lenço do bolso e ofereceu a ela. Você não vai perder nada. Vou colocar meus advogados nisso imediatamente. Eles vão garantir que seu ex-marido entenda que qualquer tentativa de assédio ou extorsão terá consequências legais sérias. Mas isso vai custar caro, Marina protestou. Já fez tanto por mim.
Ricardo sorriu levemente. Marina, tenho recursos ilimitados e uma equipe jurídica que cobra por hora, estejam trabalhando ou não. Usar esses recursos para proteger alguém que importa para mim é a melhor aplicação possível. Aquelas palavras, alguém que importa para mim, ecoaram no coração de Marina. Não era apenas sobre ser uma funcionária competente. Ricardo genuinamente se importava com ela como pessoa. Obrigada, sussurrou. Não sei como vou retribuir isso. Já retribui todos os dias, Ricardo respondeu. Agora deixe-me lidar com isso. Quero o telefone dele, qualquer informação que tenha sobre onde ele está, o que faz. Meus advogados cuidarão do resto. Nas horas seguintes, uma máquina eficiente foi posta em movimento. Ricardo pessoalmente ligou para seu escritório de advocacia, explicou a situação e instruiu que a tratassem como prioridade máxima. Marina forneceu todas as informações que tinha sobre Rodrigo, sentindo-se simultaneamente aliviada e surreal com a rapidez que as coisas aconteciam. 2 dias depois, Rodrigo recebeu uma visita de 2 advogados de terno impecável, entregando uma notificação formal. O documento deixava cristalinamente claro: qualquer tentativa de contato não autorizado com Marina ou Júlia, qualquer forma de assédio, ameaça ou extorsão seria imediatamente processada com todo o rigor da lei. Além disso, iniciava um processo para formalizar legalmente a negligência paternal, o que poderia resultar em perda total de direitos parentais. O advogado líder da equipe ligou para Marina pessoalmente. Senhora Souza, seu ex-marido recebeu nossa comunicação. Ele pareceu bastante surpreso com nossa presença. Duvido muito que tente contatá-la novamente, mas se o fizer, documente tudo e nos informe imediatamente. Marina agradeceu profusamente, ainda processando como sua vida dera outra volta completa. De vítima potencial de extorsão, a protegida por uma das equipes jurídicas mais poderosas do país. Tudo porque seu chefe, que começara como um bilionário distante e intimidador, revelara-se um ser humano profundamente decente. Naquela noite, Ricardo chegou em casa mais tarde que o habitual. Marina havia preparado seu jantar favorito, risoto de cogumelos com filet mignon ao molho madeira, como forma de agradecimento. Quando ele viu a mesa posta com cuidado extra, sorriu. Você não precisava fazer isso, disse, mas claramente apreciou o gesto. Queria fazer, Marina respondeu. É a única forma que sei de demonstrar gratidão pelo que fez por mim e por Júlia. Eles sentaram-se para jantar, e pela primeira vez, a dinâmica era menos de patrão e empregada, mais de 2 pessoas que se importavam genuinamente uma com a outra. Posso te contar algo? Ricardo disse entre uma garfada e outra. Marina assentiu. Quando te conheci naquele hotel, estava testando você. Fingi dormir para ver como reagiria. Deixei dinheiro esquecido, expus informações confidenciais. Queria ver se você era confiável. Marina não se surpreendeu tanto quanto poderia. Eu meio que suspeitava, admitiu. O senhor é cuidadoso demais para deixar documentos importantes expostos acidentalmente. Ricardo riu. Um som raro e genuíno. Você é mais perspicaz do que eu pensava. Mas o ponto é, você passou em todos os testes com uma facilidade que me chocou. Não porque tentou impressionar, mas porque simplesmente é quem é. E agora, quando seu ex tentou ameaçá-la, meu primeiro instinto foi proteger você, continuou. Não porque você trabalha para mim, mas porque você se tornou importante. Sua felicidade importa. A segurança de Júlia importa. Vocês duas trouxeram algo para minha vida que estava faltando há muito tempo. Marina sentiu seu coração apertar. O que exatamente? Perguntou suavemente. Ricardo olhou pela janela, escolhendo as palavras cuidadosamente. Humanidade, autenticidade. Lembrança de que existem coisas mais importantes que negócios e dinheiro. Você me faz querer ser uma pessoa melhor. O silêncio que seguiu era carregado de emoção não dita.
Marina percebeu que algo estava mudando entre eles, algo que ia além de relações profissionais ou amizade, mas também sabia que precisavam ter cuidado. Suas vidas eram muito diferentes, as expectativas sociais eram complexas, e ela não podia permitir que sentimentos comprometessem a estabilidade que finalmente conquistara para Júlia. "O senhor também me fez querer ser melhor", Marina disse finalmente. "Me deu oportunidades que nunca sonhei ter. Me tratou com dignidade quando muitos no seu lugar me veriam apenas como uma funcionária. E mostrou a Júlia que existem homens bons no mundo, algo que ela precisava ver depois do pai que teve." Ricardo levantou sua taça de vinho. "Então vamos brindar ao respeito mútuo, à confiança construída e ao futuro, seja lá o que ele reserve." Marina pegou sua taça de água com gás, não bebia álcool, e tocou na dele. "Ao futuro", repetiu. Aquele jantar marcou outro ponto de virada no relacionamento deles. Os testes haviam acabado definitivamente. O que havia agora era confiança sólida, respeito profundo e o início de algo que nenhum dos dois sabia exatamente como nomear, mas ambos sentiam crescer a cada dia. Marina voltou para seu apartamento naquela noite com o coração mais leve que em anos. Rodrigo não era mais uma ameaça. Tinha um emprego que amava, uma chefe que a respeitava e protegia, e uma filha que florescia. Pela primeira vez em muito tempo, permitiu-se acreditar que merecia toda aquela felicidade. Júlia estava dormindo quando chegou. Marina entrou no quarto e observou a filha por um longo momento. "Estamos seguras agora, meu amor", sussurrou, beijando suavemente a testa da menina. "Finalmente podemos viver sem medo." E naquele momento, soube que todas as decisões difíceis, todos os riscos que assumira, haviam valido a pena. Não era apenas sobre dinheiro ou conforto material, era sobre dignidade, segurança e a chance de construir uma vida onde bondade era valorizada e recompensada. O capítulo difícil havia passado, mas a história estava longe de terminar. Capítulo 6. Quando mundos se encontram. 6 meses depois do incidente com Rodrigo, a vida de Marina havia se estabilizado numa rotina confortável, mas dinâmica. Ela gerenciava a casa de Ricardo com eficiência impecável. Havia ganho autonomia completa sobre decisões domésticas e sua relação com ele evoluíra para algo que desafiava definições simples. Eram empregador e empregada no papel, mas amigos na prática, com uma conexão emocional que ambos reconheciam, mas evitavam nomear. Júlia estava prestes a completar 9 anos e transformara-se numa menina confiante e articulada. Seu inglês melhorara drasticamente, começara aulas de piano e falava constantemente sobre seu sonho de ser veterinária. Ricardo ocasionalmente a visitava quando passava pelo apartamento delas, sempre trazendo algum livro educativo ou quebra-cabeça desafiador. A menina o adorava, chamando-o afetuosamente de tio Ricardo. Numa manhã de sexta-feira, Ricardo entrou na cozinha, onde Marina preparava café com uma expressão séria. "Marina, preciso te pedir um favor grande." Ela parou o que estava fazendo imediatamente. "Claro, senhor. O que precisa?" "Tenho um jantar de negócios neste sábado", explicou. "Normalmente não peço isso, mas gostaria que você me acompanhasse. Não como funcionária, mas como acompanhante social." Marina piscou confusa. "Eu? Mas certamente há pessoas mais adequadas para esse tipo de evento." Ricardo balançou a cabeça. "O jantar é com investidores internacionais. Precisarei de alguém em quem confio absolutamente ao meu lado. Alguém que não vai tentar impressionar, que será genuína, que me ajudará a lembrar o que realmente importa quando estiver cercado de falsidade corporativa." "Mas eu não sei como me comportar nesses ambientes." Marina protestou nervosa. "Não tenho roupas apropriadas, não falo inglês fluentemente." Ricardo sorriu tranquilizador. "Você se comporta sendo você mesma, que é tudo o que preciso. Quanto à roupa, já tomei a liberdade de contratar uma consultoria de imagem.
Elas virão aqui hoje à tarde para ajudá-la a escolher algo adequado, totalmente sem custo para você. Marina sentiu aquela mistura familiar de gratidão e inadequação. Por que eu, realmente? Perguntou vulnerável. Ricardo aproximou-se, sua voz suavizando. Porque em 6 meses trabalhando juntos, você nunca mentiu para mim, nunca fingiu ser quem não é, nunca me viu como um símbolo de status. Você me vê como pessoa. E preciso disso especialmente nesse jantar, onde todo mundo terá máscaras corporativas perfeitamente polidas. Como poderia recusar quando ele colocava dessa forma? Está bem, Marina concordou, mas o senhor precisa me ajudar se eu fizer algo errado. Você não vai fazer nada errado, Ricardo assegurou. Apenas seja você, é mais que suficiente. Aquela tarde, 3 consultoras de imagem chegaram ao apartamento de Marina carregando malas enormes. Transformaram sua sala num salão temporário, experimentando vestidos, sapatos, acessórios. Júlia assistia fascinada, batendo palmas cada vez que a mãe saía do quarto, experimentando algo novo. Finalmente escolheram um vestido azul marinho elegante, mas discreto, que valorizava Marina sem ser extravagante. Sapatos de salto confortáveis, joias minimalistas, maquiagem natural. Quando Marina olhou-se no espelho, mal reconheceu a própria imagem. Não parecia alguém tentando ser quem não era. Parecia uma versão mais polida de si mesma. "Mamãe, você está linda!" Júlia exclamou com olhos brilhantes. "Parece uma princesa." Marina riu emocionada. "Princesas não gerenciam casas, meu amor." "Não," uma das consultoras interveio sorrindo. "Mas mulheres fortes e elegantes, sim. E é exatamente o que você é." No sábado à noite, Marina estava nervosíssima. Arrumou-se cuidadosamente, verificando cada detalhe múltiplas vezes. Deixou Júlia com Dona Célia, que fizera questão de vir especialmente para cuidar da menina e ver Marina, linda que nem artista de novela. Ricardo passou para buscá-la às 7 em ponto. Quando ela abriu a porta, ele parou no meio do gesto de conferir o relógio, olhando-a com uma expressão que Marina não soube interpretar. "Você está deslumbrante", disse finalmente. Não era apenas educação protocolar, havia genuína admiração em sua voz. "Obrigada", Marina murmurou, sentindo o rosto esquentar. "Estou absolutamente apavorada." Ricardo sorriu. "Não esteja. Lembre-se, você é uma mulher inteligente, trabalhadora, que superou adversidades que a maioria das pessoas naquela sala nunca enfrentou. Eles deveriam sentir-se privilegiados por conhecê-la." O restaurante era um estabelecimento ultra-exclusivo, com vista panorâmica da cidade. O maitre reconheceu Ricardo imediatamente, guiando-os até uma sala privativa onde já esperavam 6 pessoas, 4 homens de meia-idade em ternos caros e 2 mulheres impecavelmente vestidas. Todos se levantaram quando Ricardo entrou. "Cavalheiros, senhoras, agradeço por virem." Ricardo cumprimentou profissionalmente. "Esta é Marina Souza, minha acompanhante desta noite." Marina sorriu educadamente, apertando mãos e memorizando nomes que eram acompanhados de títulos impressionantes. CEO, diretor executivo, presidente de conselho. O jantar começou com conversas superficiais sobre negócios, mercado, tendências econômicas. Marina ouvia mais do que falava, observando as dinâmicas de poder, percebendo como cada pessoa media suas palavras cuidadosamente. Ricardo ocasionalmente olhava para ela, uma checagem silenciosa para garantir que estava confortável. Durante o prato principal, um dos investidores, um americano chamado Robert Sullivan, virou-se para Marina. "Senhora Souza, Ricardo mencionou que você gerencia sua residência. Deve ser uma tarefa e tanto, considerando o perfil dele." Havia um leve tom de condescendência, como se gerenciar residência fosse eufemismo para algo menos respeitável. Marina percebeu a sutileza, mas respondeu com dignidade. "É um trabalho que exige organização, discrição e atenção aos detalhes. Considero-o desafiador e gratificante.
Sullivan sorriu de forma que não alcançou os olhos. Imagino que seja bem recompensada por seus serviços. A insinuação era clara, e Marina sentiu raiva subir. Antes que pudesse responder, Ricardo interveio com voz gelada. Marina é uma profissional exemplar que transformou minha casa num lar funcional. Algo que nenhuma quantia de dinheiro conseguiria comprar sem a pessoa certa. E sua presença aqui esta noite não tem nada a ver com sua função profissional, mas com o fato de ela ser uma das pessoas mais íntegras que conheço. O silêncio que seguiu era tenso. Sullivan percebeu que cruzara uma linha. Claro, não quis insinuar nada impróprio, tentou corrigir. Era apenas curiosidade. Marina tocou levemente o braço de Ricardo por debaixo da mesa, um gesto silencioso de gratidão, e também pedido para que não escalasse o conflito. Senhor Sullivan, Marina disse com voz calma, mas firme, vim de origem humilde, trabalhei duro toda a minha vida, criei minha filha sozinha, enfrentando dificuldades que possivelmente nunca experimentou. Aprendi que dignidade não vem de títulos ou contas bancárias, mas de como tratamos as pessoas, e essa lição vale tanto para mim quanto para qualquer pessoa nesta mesa. Houve um momento de silêncio atônito. Então, uma das mulheres presentes, uma investidora francesa chamada Isabelle, começou a aplaudir devagar. Brava, mademoiselle! É refrescante ouvir autenticidade num ambiente geralmente cheio de artificialidade. O clima mudou depois disso. Sullivan ficou quieto, claramente desconfortável. Outros começaram a fazer perguntas genuínas a Marina sobre sua trajetória, interessados em sua perspectiva. Ela compartilhou histórias sobre trabalhar no hotel, sobre os desafios de criar uma filha sozinha, sobre a importância de manter valores, mesmo quando as circunstâncias tentam corrompê-los. Ricardo observava com orgulho claro em seu rosto. Marina não estava tentando impressionar, estava sendo autêntica, e isso era infinitamente mais poderoso. Ao final do jantar, vários dos investidores fizeram questão de se despedir dela pessoalmente, alguns até pedindo seus contatos para futuras conversas inspiradoras. No carro de volta, Ricardo estava inusitadamente silencioso. Marina preocupou-se. Fiz algo errado? Falei demais? Ele balançou a cabeça vigorosamente. Você foi perfeita. Melhor que perfeita. Foi real. Defendeu-se com dignidade quando Sullivan foi desrespeitoso. Compartilhou sua história sem vergonha nem arrogância. Marina, você me deixou extremamente orgulhoso. As lágrimas ameaçaram os olhos dela. Só fui eu mesma como o senhor pediu. Exatamente, Ricardo respondeu. E você mesma é extraordinária. Aquelas pessoas passam a vida inteira construindo personas. Você simplesmente existe autenticamente, é raro e valioso. Ele estacionou em frente ao prédio dela, mas não desligou o motor imediatamente. Marina, preciso dizer algo. O tom sério fez o coração dela acelerar. Nos últimos meses, você se tornou uma parte essencial da minha vida. Não apenas como funcionária, nem apenas como amiga. Você me faz querer ser melhor, me lembra do que realmente importa, traz luz para cantos escuros que nem sabia que existiam. Marina não sabia o que dizer, sentia o mesmo, mas expressá-lo parecia perigoso. Senhor Almeida, começou, mas ele interrompeu gentilmente. Ricardo, quando estamos assim, pode me chamar de Ricardo. Ricardo! Ela corrigiu, a palavra estranha mais boa em sua língua. Eu também sinto que nossa relação é especial, mas preciso ser cuidadosa. Tenho Júlia para pensar, minha estabilidade. Eu sei, ele assegurou. Não estou pedindo nada, não estou pressionando, só queria que soubesse que você importa muito. Marina segurou a mão dele por um momento. Você também importa, mais do que deveria, considerando nossas circunstâncias. Eles compartilharam um olhar carregado de emoções não ditas, promessas não feitas, futuros não definidos. Boa noite, Marina, Ricardo disse finalmente. Boa noite, Ricardo, ela respondeu, saindo do carro sentindo-se como se estivesse flutuando. Ao entrar em casa, encontrou Dona Célia acordada na sala.
A senhora olhou para ela com aquela sabedoria que só os anos trazem. Pelo seu rosto, vejo que a noite foi interessante. Marina sentou-se ao lado dela, suspirando. Complicada, maravilhosa, assustadora. Você está se apaixonando por ele, Dona Célia afirmou. Não perguntou. Marina queria negar, mas as palavras não saíram. Não sei se posso permitir isso, admitiu. Nossas vidas são tão diferentes. A senhora segurou suas mãos. Minha filha, amor não pede permissão. Ele simplesmente acontece. A questão não é se você pode ou não pode. É o que vai fazer com isso. Marina não tinha resposta para aquilo. Só sabia que algo mudara irreversivelmente naquela noite. A linha entre profissional e pessoal, entre empregador e algo mais, estava ficando cada vez mais difusa. E ambos sabiam que em breve teriam que decidir de que lado dessa linha queriam estar. Capítulo 7. Recomeços e revelações. Os meses seguintes foram um exercício delicado de equilíbrio. Marina e Ricardo mantinham suas rotinas profissionais impecavelmente, mas havia uma tensão subjacente. Não desconfortável, apenas presente. Olhares que duravam um segundo a mais, conversas que se aprofundavam além do necessário, preocupações que transcendiam o profissional. Júlia, com sua perspicácia infantil, começou a fazer perguntas. Mamãe, você gosta do tio Ricardo? Perguntou uma noite durante o jantar. Marina quase engasgou com a água. Claro, meu amor, ele é meu chefe e nosso amigo. A menina inclinou a cabeça considerando. Não, mamãe, gosta de verdade, como na história da Cinderela que você me contou. Marina sentiu o rosto esquentar. A vida não é um conto de fadas, Júlia. Eu sei, a menina respondeu com uma maturidade surpreendente. Mas o tio Ricardo olha para você como o príncipe olha para a Cinderela, e você fica toda boba quando ele chega. Não havia como negar para uma criança tão observadora. É complicado, minha filha. Somos muito diferentes. Júlia franziu o senho. A professora disse que o que importa é o que está dentro das pessoas. O tio Ricardo é bom por dentro. E você também. Não parece complicado para mim. Se ao menos fosse tão simples quanto a lógica de uma criança de 9 anos. Mas Marina carregava medos. Medo de não ser suficiente para o mundo dele. Medo de perder a estabilidade conquistada. Medo de Júlia sofrer se as coisas não dessem certo. Numa quinta-feira de dezembro, semanas antes do Natal, Ricardo chamou Marina para uma conversa em sua biblioteca. Ela entrou encontrando-o olhando pela janela, postura tensa. Senhor, pediu para me ver? Ele virou-se e Marina viu vulnerabilidade nua em seu rosto. Marina, não posso mais fingir que isso é apenas uma relação profissional. Seu coração disparou. Ricardo, ele levantou a mão gentilmente. Deixe-me terminar, por favor. Passei minha vida inteira construindo impérios, fechando negócios, acumulando riqueza, continuou. Mas nenhum sucesso profissional me fez sentir 1/10 do que sinto quando você entra numa sala. Quando sorri, porque Júlia contou algo engraçado. Quando defende seus valores mesmo diante de gente poderosa. Quando simplesmente existe. Marina sentiu lágrimas começarem a formar. Ricardo, tenho tanto medo. De quê? Ele perguntou suavemente. De que isso não seja real. De que não pertença ao seu mundo. De que Júlia se machuque se não der certo. De que eu perca não apenas você, mas tudo o que construí. Ricardo aproximou-se, mas respeitou seu espaço pessoal. Esses medos são válidos. Mas posso tentar dissipar alguns? Primeiro, isso é real. Talvez a única coisa genuinamente real na minha vida em anos. Segundo, você não precisa pertencer ao meu mundo. Você já criou seu próprio mundo, e eu gostaria de fazer parte dele. Terceiro, Júlia é uma criança incrível porque tem uma mãe incrível. Jamais faria algo que pudesse machucá-la. E sobre perder tudo que construiu, ele prosseguiu, isso nunca vai acontecer. Mesmo que decidisse que não quer isso, não quer explorar o que há entre nós, seu emprego está garantido, seu apartamento está em seu nome. A educação de Júlia está assegurada contratualmente. Não há punição por não me querer, Marina.
As lágrimas agora corriam livres. Mas eu quero, admitiu finalmente, as palavras saindo num sussurro quebrado. Eu te quero. E isso me apavora porque nunca achei que teria isso. Nunca achei que merecia. Ricardo finalmente fechou a distância entre eles, pegando gentilmente suas mãos. Você merece tudo de bom que este mundo pode oferecer. E se me permitir, passarei cada dia provando isso. Marina olhou para aquele homem, poderoso, bem-sucedido, rico além da imaginação, e viu apenas Ricardo. Alguém solitário que encontrara conexão. Alguém que a via verdadeiramente. Alguém que amava sua filha como se fosse sua. Então vamos devagar, ela pediu. Sem pressão, sem expectativas irreais, apenas ver onde isso vai. Ricardo sorriu, aquele sorriso genuíno que transformava completamente seu rosto. Devagar, no seu ritmo, sem pressão. Apenas nós dois descobrindo juntos. Eles se abraçaram. Não um beijo apaixonado de filme, mas um abraço profundo, carregado de promessas silenciosas e esperança compartilhada. Era o começo de algo novo, assustador, mas também maravilhoso. Nos dias que se seguiram, a dinâmica entre eles mudou sutilmente. Ainda mantinham profissionalismo durante o horário de trabalho, mas havia momentos roubados, um café tomado juntos no jardim pela manhã, conversas longas depois que Marina terminava suas tarefas, Ricardo aparecendo no apartamento dela para jantar com ela e Júlia. A menina ficou radiante quando soube que tio Ricardo agora era namorado da mamãe. Eu sabia! Exclamou triunfante. Eu falei que vocês gostavam um do outro! Ricardo riu e pegou Júlia no colo. Você é muito esperta, princesa. Nada escapa de você. Você vai ser meu pai agora? Júlia perguntou com a franqueza brutal das crianças. Ricardo olhou para Marina, que segurou a respiração. Ele devolveu a atenção para a menina com seriedade. Júlia, ser pai é uma responsabilidade enorme. Não é só morar junto ou namorar a mãe. É estar presente todos os dias, cuidar, proteger, ensinar. E eu gostaria muito de ter a chance de fazer tudo isso por você, se você me deixar. Os olhos de Júlia encheram-se de lágrimas. Meu outro pai foi embora porque não me amava. Ricardo ajoelhou-se para ficar na altura dela. Olhe para mim, Júlia. Seu outro pai foi embora porque tinha problemas que não tinham nada a ver com você. Você é incrível, inteligente, engraçada, carinhosa. Qualquer um teria sorte de ser seu pai. E se você me der essa chance, prometo que nunca vou embora. Júlia jogou-se nos braços dele chorando. Marina também chorava, vendo sua filha finalmente ter a figura paterna que sempre merecera. Naquele momento, deixaram de ser 3 pessoas separadas e começaram a se tornar uma família. O Natal chegou trazendo mudanças definitivas. Ricardo insistiu em passar a data com Marina e Júlia. Montaram a árvore juntos, decoraram o apartamento, cozinharam a ceia, compartilhando histórias e risadas. Era simples, sem ostentação. Apenas 3 pessoas que se importavam umas com as outras, celebrando o amor. Na noite de Natal, depois que Júlia dormiu cercada por presentes, alguns extravagantes de Ricardo, outros simples e sentimentais de Marina, eles sentaram-se no sofá, observando as luzes da árvore. Sabe o que mais admiro em você? Ricardo perguntou, quebrando o silêncio confortável. Marina olhou para ele, curiosa. Sua capacidade de manter seus valores independente das circunstâncias. Quando te conheci, você era uma garçonete lutando para sobreviver. Hoje tem estabilidade financeira, acesso a um mundo que nunca imaginou, mas continua sendo essencialmente a mesma Marina, gentil, honesta, humilde. É porque aprendi que quem somos não depende do que temos. Marina respondeu. Minha mãe, que Deus a tenha, sempre dizia: filha, você pode perder tudo na vida, dinheiro, casa, emprego, mas ninguém pode tirar seu caráter se você não permitir. Carrego isso comigo. Ricardo pegou sua mão. Sua mãe criou uma mulher extraordinária. E essa mulher está me ensinando a ser um homem melhor. Marina apoiou a cabeça em seu ombro. Acho que estamos nos ensinando
mutuamente. Os meses que se seguiram foram de ajustes e descobertas. Ricardo começou a delegar mais no trabalho, passando mais tempo com Marina e Júlia. Descobriu a alegria de assistir a apresentações de balé, de ajudar com lição de casa, de construir uma rotina doméstica. Coisas que sua obsessão por trabalho nunca permitira experimentar. Marina, por sua vez, aprendeu a aceitar ajuda sem sentir que estava perdendo independência. Quando Ricardo oferecia pagar férias para os três ou comprar algo especial para Júlia, ela não via mais como caridade, mas como expressão de amor de alguém que valorizava compartilhar sua abundância. Houve desafios, claro. Ocasionalmente, surgiam comentários maldosos de pessoas do círculo social de Ricardo, insinuando que Marina estava interessada no dinheiro. Ele sempre defendia-a ferozmente, e ela aprendera a não deixar que opiniões alheias abalassem sua paz. Um ano após aquela manhã em que Ricardo fingira dormir para testá-la, eles estavam novamente na mesma cobertura do Hotel Vista Mar. Desta vez, como hóspedes celebrando o aniversário de relacionamento. Marina estava na varanda admirando a vista, quando Ricardo aproximou-se por trás. "Lembra quando você entrou aqui pela primeira vez trazendo café?" ele perguntou. Ela riu. "Como esquecer? Estava apavorada de fazer algo errado." "Você me cobriu com uma manta", Ricardo disse suavemente. "Protegeu meus documentos, ajustou a temperatura. Cuidou de mim quando pensava que eu dormia. Eu apenas fiz o que achei certo." Ricardo virou-a para encará-lo. "Exatamente. E foi naquele momento que soube que você era diferente, que era especial, que talvez, só talvez, eu tivesse encontrado alguém que me via como pessoa, não como símbolo de riqueza." Ele ajoelhou-se e Marina sentiu o coração parar. De seu bolso, Ricardo tirou uma pequena caixa de veludo. "Marina Souza, você transformou minha casa em lar, minha solidão em família, meu sucesso em algo que vale a pena. Me faria a honra de aceitar casar comigo?" As lágrimas já corriam livres quando ela sussurrou. "Sim, 1000 vezes sim." O anel, discreto mas lindo, exatamente o estilo dela, deslizou perfeitamente em seu dedo. Ricardo levantou-se e a beijou, selando uma promessa que nascera meses atrás, quando uma garçonete humilde escolhera bondade ao invés de oportunismo. Meses depois, casaram-se numa cerimônia íntima no jardim da casa de Ricardo. Júlia foi da minha, radiante num vestido branco, carregando as alianças com orgulho. Dona Célia estava na primeira fileira, chorando de felicidade. A equipe do hotel, incluindo o senhor Augusto, foi convidada, testemunhando a jornada completa de Marina. No discurso durante a recepção, Ricardo emocionou a todos. "Passei anos testando pessoas, procurando autenticidade num mundo de máscaras. Então conheci Marina, que nem sabia que estava sendo testada porque simplesmente vivia seus valores naturalmente. Ela me ensinou que verdadeira riqueza não está em contas bancárias, mas em conexões genuínas, amor sincero e coragem de permanecer íntegro, independente das circunstâncias." Marina, em sua vez, disse: "Há pouco mais de um ano, eu era uma garçonete que entrou numa suíte de hotel, achando que atendia a apenas mais um hóspede. Não sabia que estava encontrando meu futuro. Ricardo me deu oportunidade, sim, mas mais importante, me deu respeito, confiança e amor. Me mostrou que mereço ocupar espaços, que minha voz importa, que posso sonhar grande, e por isso sou eternamente grata." Júlia, agora com 10 anos, também quis falar. Com a precocidade que sempre teve, disse ao microfone: "Tio Ricardo, quer dizer papai, obrigada por amar minha mãe do jeito que ela merece, e obrigada por me amar também, mesmo não sendo sua filha de verdade. Para mim, você é meu pai de coração, e isso é o que importa." Não havia olhos secos no jardim. Os anos seguintes trouxeram prosperidade não apenas material, mas emocional. Ricardo, influenciado por Marina, começou programas de responsabilidade social em sua empresa, oferecendo bolsas de estudo e oportunidades para pessoas de origem humilde.
Marina voltou a estudar, completando graduação em administração hoteleira, e abriu uma consultoria para treinar profissionais do setor. Júlia cresceu numa casa cheia de amor. Desenvolveu-se numa jovem confiante e compassiva, eventualmente cursando veterinária como sempre sonhara. E sempre, sempre lembrava-se das lições da mãe. Caráter não se negocia, dignidade não se vende e bondade nunca é desperdício. A história que começara com um teste silencioso, um bilionário fingindo dormir para avaliar o caráter de uma garçonete, transformara-se em algo muito maior. Provara que integridade é reconhecida, que bondade é recompensada e que amor verdadeiro transcende diferenças de classe social quando duas almas genuínas se encontram. Marina ocasionalmente voltava àquela cobertura do Hotel Vista Mar, agora como hóspede VIP. Sentava-se no mesmo sofá onde cobriu Ricardo com a manta anos atrás e sorria, grata por ter seguido seus valores, mesmo quando ninguém estava olhando. Porque no final foi exatamente isso, sua bondade incondicional e autêntica, que mudou não apenas sua vida, mas também a de um homem solitário que precisava desesperadamente acreditar que ainda existia autenticidade no mundo. E eles viveram não um conto de fadas perfeito, mas algo ainda melhor. Uma vida real, com desafios e alegrias, construída sobre fundação sólida de respeito mútuo, amor verdadeiro e a certeza de que escolheram certo quando decidiram confiar um no outro. Se você gostou desta história inspiradora, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber mais narrativas emocionantes sobre bondade, superação e encontros que transformam vidas. Deixe seu comentário contando o que achou da jornada de Marina e Ricardo.